Livrar de mim, né? Hoje vai ser o duplo. Por favor, desliguem os seus celulares, ok? Bom, eu escolhi essa imagem aí. O que vocês acham que eles estão conversando ali? Eu acho que ele está falando assim: ih, Jesus, fiz outra caca. Aí Jesus está falando: eu te perdoo, mas é caca da grande. Aí Jesus fala: então vai e não faz a caca de novo. Não é? Não é bonitinho? Então vamos pensar sobre isso, tá? Vamos lá então. Doação de órgãos. A gente acha que esse é um tema atual, né? Ó, no decorrer da palestra a gente vai ver o quanto ele é antigo, quanta gente faz isso há muito tempo. Aí fica aí, anatomia. Para quem não conhece, só para dar uma ilustração, tá? Então vamos lá, ó lá, o cérebro, a traqueia, o fígado, os rins, os pulmões, o coração, o estômago, o intestino grosso, o intestino fino, os órgãos reprodutores, enfim. Isso daí é a gente por dentro. Os olhos, né? Nós somos assim por dentro, tá? Para quem não conhece, é isso aí que nós somos. Mais ou menos, né? Ah lá. O que você pensa a respeito da doação de órgãos? Pensem aí. Você seria um doador? E se fosse necessário, gostaria de receber um órgão? Então vamos pensar. Olha lá. No ano 800 a.C., um cara lá resolveu que ele ia pegar a pele da testa, né, da fronte de um outro cara e pôr no nariz do outro, fazer uma rinoplastia. Então, ó, 800 antes de Cristo. Tá vendo como não é um tema tão atual assim? Ó, lá. Aí o primeiro transplante de coração foi realizado na África, com sucesso, né? Em 1967, ok? Por Christian Bernard. E o paciente só sobreviveu 18 dias porque teve infecções, mas aconteceu o fato em si. Aconteceu o transplante, ok? Olha lá, esse cara aí, ó. Olha lá, a chapa, né? Naquela época era a chapa, não era raio-x, tá? Do pulmão. Vamos lá. Aí agora a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque o transplante foi feito em 1967. A codificação, Kardec foi lá nas mesas girantes, tudo, fez todos os livros em 1857. Ou seja, um século antes. Ok? Para quê? Para ter essa explicação entre espiritismo e espiritualismo, tá? Fez a codificação, fez o livro dos espíritos, a Gênese, livro dos médiuns, Céu e Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. 5 livros que são a nossa base. Alguém já leu algum? Assim, do começo ao fim? Já? Parabéns! Parabéns, pessoal. É isso aí. Olha lá. Foi assim o primeiro exemplar. Tá bom? Esse daí não deu para ver direito, mas é só para ilustrar. Ok? Agora nós vamos lá. Depois eu falo por que a gente está falando sobre isso daqui, tá? Capítulo 5 do Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta lá: seres orgânicos e inorgânicos. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Ou seja, em nós, corpos orgânicos, nos cachorrinhos, nos bichinhos, está animalizada. Tudo bem até aí? Tá.
O princípio vital reside em algum agente particular ou simplesmente uma propriedade da matéria organizada? É efeito ou causa? As duas coisas. O que ele falou? A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. E ele dá a vida a todos os seres que absorvem e assimilam. Ou seja, imagina o carro. Se ele tem combustível, ele anda. Ele pode estar perfeito, não pode? E se ele não tiver o combustível? Então, entendam isso, que esse princípio vital é o nosso combustível, que é o que faz a gente, entre aspas, andar. Ok? Beleza aí? Lá, pergunta 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Ou seja, nosso corpo vai lá virar esterco para as baratinhas comer, né? Essas coisas assim. E por aí. Então, isso aqui fica aqui e o princípio vital volta para o fluido universal. O que acontece à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isso é, volta ao mundo dos espíritos, de onde se aparta momentaneamente. A gente não desencarna e volta para o plano espiritual? Então, a gente volta de onde a gente veio, ok? Isso aqui é simplesmente um instrumento emprestado por Deus para a gente evoluir, ok? Aí tá. Questão 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? A gente acha que sofre, né? Vamos ver? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo, né? Um prazer para o espírito que se vê chegar ao término do exílio. Ou seja, opa, acabou meu negócio aqui na terra. Eu estou voltando lá para onde é bom. Porque aqui não é expiação e provas. Aqui a gente não passa as nossas vicissitudes, os nossos sofrimentos para poder evoluir. Então, a hora que a gente desencarna, a gente vai flutuar, né? Às vezes não muito, mas às vezes dá uma flutuadinha, né? Depende das nossas atitudes aqui, a gente flutua. Para cima ou para baixo, depende, né? Vamos ver. Questão 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Olha lá, ele responde. Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo, nada mais há do que vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo, mas ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da alma. Então, muitas vezes a gente encontra pacientes, principalmente em fase terminal nos hospitais, que, né, a gente fala, nossa, tem um sopro de vida aí. Esse sopro de vida é o princípio vital. Porque o espírito já está se desligando devagarzinho, né? Eu queria assim, devagarzinho, vai desligando, que aí eu acho que a gente já vai começando a conversar com eles, assim, porque se for de supetão a gente vai assustar, né? Sei lá, eu acho, né? Viu? Dá para ser assim devagarzinho? Né? Vão pedindo, né? Quem sabe? Deu para entender isso daí? Ó, vida orgânica, né? Fica aqui e o princípio vital vai sustentando essa vida orgânica, enquanto que o espírito vai devagarzinho se deslocando, tá? Saindo desse corpo. Vamos lá. De onde vem tudo isso? Lógico que dele, né? Aí pra gente entender mais ou menos, ó, Deus
o elemento inteligente que vem de Deus, a essência espiritual que vem de Deus, o espírito. Essa seria a parte espiritual, vamos assim dizer, ok? Depois lá, o elemento material, fluido cósmico, perispírito, fluido vital, matéria bruta, matéria animalizada, tudo junto forma nozes, forma o homem. Então tudo vem de onde? De lá de cima. Só que tem as suas denominações, ainda bem, né? Se fosse uma coisa só, seria mais difícil ainda de entender do que já é. Agora ele em si. Princípio vital. É uma matéria originada do fluido vital, universal, que surge no contato do espírito com a matéria orgânica, animalizando a matéria. Complicado? Complicado? Converse comigo, gente. Meça, tá. É alimentado pela ação e funcionamento dos órgãos do ser vivo. Então, quando a gente tem os órgãos movimentando, a gente está alimentando esse princípio vital, que alimenta a gente. Tá vendo? Ó, é um ciclo, tá? Sem a presença do princípio vital, um espírito ou princípio inteligente não pode animar um corpo ou ser orgânico. Um não existe sem o outro, para ter a vida em si. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos, com algumas modificações de acordo com as espécies. Então, ó, pensa assim. O espermatozoide encontrou com o óvulo, pá, fecundou, o princípio vital colou ali. Cola. Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, já libera o princípio vital, tirado do fluido universal, que cola na gente, para a gente poder ter a vida. Nossa, mas por que você está falando tudo isso? Espera aí que a gente já vai chegar. Olha aí, ó. Isso é o fluido vital. Sabe? A energia que sai da nossa mão. Quando a gente dá passe, o que sai da nossa mão? Energia, fluido vital. Quando a gente tá com a aura pesada, o que tá? Nosso fluido vital não tá bom. Então, como que isso daí modifica? Atitudes, né? Pensamentos positivos, pensamentos bons, mudança de hábito ruim, tá? Então, tudo isso daqui somos nós, gente. Olha lá, somos nós. De acordo com o nosso merecimento, a gente tem isso daí em abundância, né, para distribuir. Tudo de acordo com o nosso merecimento. Aí eu fiz umas gracinhas aí, ó. Tá. Vamos lá. Quais são os órgãos que podem ser doados em vida? Olha lá. Uma parte do pulmão, a medula óssea, um dos rins, né? E uma parte do fígado. Ok? O que é preciso para doar órgãos em vida? Quando a gente está aqui, o que a gente precisa? Eu não sabia disso daí não, viu? Eu achei que era só escrever lá, vou doar e pronto. Mas olha lá, a gente tem que ser juridicamente capaz, né? Tem que ter a sua sanidade mental, papapá, isso daí. A gente pode doar para o nosso cônjuge e até a 4ª geração nossa. Depois a gente não pode doar mais. E a gente tem que estar bem. Eu vou doar um negócio cacado? Vai fazer o que de bem para o outro, né? Às vezes até prejudica. Então, juridicamente, a gente tem que estar bem e tudo isso daqui é um pré-requisito para a gente doar. Ok? Opa! Quais os órgãos que podem ser doados depois da morte? Olha quantos! Foi! Pode pegar eu e dar para todo mundo, viu, gente?
Se prestar alguma coisa, pode pegar. Ó, o coração, os pulmões, o fígado, o pâncreas, os rins, o intestino, vasos, as válvulas do nosso coração podem ser doadas, as córneas, né? A pele para fazer um tamborim, né? Quem sabe? Os ossos e os músculos. O que perde aqui? Só acho que só os dentes, né? Depende também. Às vezes o dente, às vezes, será que acho que dá certo? Dente não dá? Então tá bom, dente não dá. Lá, a gente já tá sabendo que dente não dá. Mas olha quanta coisa a gente pode doar. E a gente enterra. Ai, meu Deus. Eu não quero enterrar não, hein? Pode dar, viu? Então. Mas então, pra gente dar tudo isso daí, o que a gente tem que fazer? Tem que morrer. Se não morrer, não pode dar. Tá bom? Aí, quais as etapas dessa doação? Qualquer pessoa pode doar. Porém, a gente tem que ter a morte encefálica. Aqui a cabeça, nossa, parou de funcionar. Mas aqui embaixo está tudo funcionando. Mas para isso existe N exames que se faz para comprovar isso. Tá? Ai, morreu, mas e aí vai, né? Que nem antes, agora acho que não acontece mais, mas tinha as catalepsias, né? Quantos corpos eram achados de brusco que o cara tentava cavar? Por quê? Porque não existia tudo esses encefalogramas, essa comprovação médica. São duas equipes médicas que vão lá, fazem exames diferentes para comprovar realmente que a pessoa foi a óbito, tá? Para depois falar assim, ó, depois de 6 horas que completou tudo isso daí, que tudo foi diagnosticado, fechou o negócio, depois de 6 horas, comprovado, eles vão, falam com a família, se a família autorizar, aí sim é chamado o grupo de transplante. Esse grupo de transplante vem com médicos, enfermeiros, tudo adequadamente práticos nesse ato de retirada de órgãos. Não é qualquer um que vai fazer isso. Então isso é muito meticuloso e muito burocrático também, tá? Olha lá. Isso aqui é o tronco cerebral. Para a gente entender melhor, o mesencéfalo lá em cima, a ponte, tem uma pontinha, e esse rabinho aqui, ó, é o bulbo. Se isso daqui não estiver funcionando, mesmo que a pessoa fique vegetativa durante 10 anos, mas se isso estiver funcionando, não tem a doação de órgãos, a pessoa ainda não desencarnou, tá? Então, se isso daqui estiver lá cheio de sanguinho, você vai continuar aqui, tá? Isso é uma angiografia. Olha a diferença de uma para outra. Onde vocês estão vendo essas veinhas aqui, ó, tem sangue, tem circulação, tem oxigênio, tem nutrientes. Ali não tem nada. Então, esse é um dos exames que se faz para detectar que existe realmente a morte cerebral, a morte encefálica. Ok? Autorização da família. Após o diagnóstico da morte encefálica, a família deve ser consultada e orientada sobre o processo da doação, como eu tinha falado, ó. Após 6 horas da testada falência cerebral, o doador passa por outro teste clínico para confirmar o diagnóstico. Mensagens por escrito deixadas pelo doador não são válidas para autorização. Eu achei que aquele negocinho lá que a gente coloca lá na identidade, doador. Por quê? Porque se a família não autorizar, babaú. Você pode até deixar o testamento lá, que eu quero que doa tudo. Se a família não autorizar, não doa. Então, por que eu estou falando sobre isso daí?
Porque se você quer doar, começa desde já falando para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido, para os seus filhos. Gente, doa, doa, eu não sei o que vai prestar, né? Mas depois, vai para onde? Para as minhoquinhas comer lá? Então, e por que a gente não pode utilizar? Ah lá, de um mesmo doador, pode-se retirar vários órgãos e ajudar-se várias pessoas. Olha lá, a gente indo embora. Olha lá, fica tudo para trás, a gente sobe, né? Será que sobe? Ou será que a gente desce? Vai saber, né? Olha lá, um monte de gente em volta ali, ó. Um monte de gente vivo e gente, né? Assim, né? Olha lá, um monte de espírito em volta. E a gente com aquele negócio, ai meu Deus, vou morrer, e aí agora o que vai acontecer comigo? Vai acontecer que se a gente, novamente digo, a gente for uma pessoa de bom coração, tiver atos positivos, ser uma pessoa, né, de Deus, né, um cristão, a gente vai ter essas recepções assim, ó. Não precisa ter medo não, viu? Deixa que eu tenho por todos nós. Diagnosticada a morte encefálica, experimentaria o espírito algum tipo de dor no momento em que algum órgão estivesse sendo retirado do corpo físico pela equipe médica? A retirada do órgão em nada afeta o corpo espiritual. Pelo contrário, beneficia o espírito doador pela possibilidade que proporciona, recebendo as vibrações de alegria e gratidão da família e do receptor. A oração e os pensamentos positivos da família fortalecem o doador. Agora vai todo mundo doar tudo, né? Para receber todas as orações, né? Já pensou, ó, vamos supor, se fosse a córnea, os ossos, a medula e a pele, só 4. Dali são 4 famílias. Dessas 4 famílias, se tivesse 4 pessoas, multiplica. Quanta gente orando pela gente? Então, a gente tem medo disso porque a gente desconhece. A gente acha que vai sofrer na hora da doação. E nós não vamos sofrer. Ah, peraí, vamos sim. A gente sofre sim. Se você for um espírito que não é legal, né? Você vai receber todas aquelas orações, tudo ali, aquela vibração positiva, mas, né? A caca que você fez, você tem que consertar. Tem jeito. Por isso que, mais uma vez eu falo, atitudes positivas, coisas boas, para a gente receber essas orações, essas vibrações positivas dessas famílias e ter um desenlace, né? Um recebimento no plano espiritual de uma maneira mais positiva do que aquela que a gente já merecia. Porque pensa bem, você está doando alguma coisa que você não vai usar mais. Nunca mais você vai usar aquilo. Então para que você quer ficar com aquilo? Porque você é materialista demais ao ponto de achar que mesmo você vindo no centro, assistindo as palestras, você vai sofrer? E aquele que já está sofrendo? Não é? Então isso é um ato de amor. E esse ato de amor vai te beneficiar muito mais do que aquele que recebeu. Ok? Olha lá. Doação é vida e doar é um ato de amor. Então, pessoal, comecem a conversar com a família, né? De conscientizar a sua família de que você quer ser um doador. Se você não tem conhecimento, busque, estude, procure, vai saber como é que faz, como é que deixa de saber, porque aqui a gente só dá uma pinceladinha, rapidinho, tá? Procura saber o que é isso e que você pode ser um doador sim. E para ser um doador, a gente tem que cuidar do corpo físico também, né? Não adianta a gente abusar dele e querer depois lá na frente doar, que não vai aproveitar nada. Nem para estudo depois, né? Então, vamos pensando a respeito disso daí. E aí, fazendo essas doações, né? O que a gente vai receber? Pensou? Chegar lá e ele carregar a gente? Seria muito bom, né? Receber um sorriso, ou de repente até uma luzinha de Jesus. Então, isso é uma conscientização
que a gente tenta fazer de que dentro do espiritismo, sim, a gente pode e deve ser um doador de órgãos, sim, tá? Pensem bem a respeito disso, reflitam, vejam os recursos que é necessário para vocês aí desenvolver isso daí. Outra coisa que eu vou falar aqui, vocês sabem por que no passe 2, que é o primeiro lá, o pessoal que entra no primeiro lá, a gente faz uma dispersão no fígado, não, desculpa, no baço pâncreas aqui, ó, nessa região? Não, né? A semana que vem a gente conversa sobre isso, tá bom? Boa noite a todos, tenham uma ótima semana e se preparem para o passe, ok? Até a próxima, pessoal.